Agora, falando sobre open source, eu sei que você, na sua posição lá no CAIS, na RNP, no CAIS RNP, a base das ferramentas que vocês usam, você me confidencializou, tem muito a questão de open source, né? Essa foi a base do início de tudo, mesmo porque a gente, falando aqui para o nosso pessoal, né? A gente tem empresas com desafio de poder proteger, às vezes, 50, 100 servidores, e já é um belo desafio. Você tem 800 instituições, né? Então, a quantidade de endpoints que deve ter ali atrás, eu nem sei. Se você souber, passa uma ideia para a gente. Mas como tem sido esse desafio, né? Além de ter que montar uma equipe para monitorar uma área gigantesca, cobrir, né, uma área gigantesca de endpoints, aí, né? A superfície de problemas sua é absurda, né? Comparado com, eu acho, que a maioria das empresas brasileiras, né? E também utilizando o open source, né? Que é possível também, e vocês são parte disso. Isso está muito ligado, Dario, com as peculiaridades da rede acadêmica, né? E para, eventualmente, alguns não tenham tanto conhecimento, a rede acadêmica é uma organização, né, de instituições de ensino que desenvolve tecnologias para provê-las, né, para o provimento dessas tecnologias em prol desta comunidade, né? Isso tem quase todos os países, né? A gente tem redes acadêmicas. No Brasil, a rede acadêmica é a RNP, né, onde se conectam essas instituições, e o CAIS, né, a equipe de segurança, é um CSIRT. Então, é a equipe de resposta a incidentes. E com diferentes atuações. Por quê? Porque alguns incidentes, em linhas gerais, o CAIS ele monitora e detecta todo tipo de incidentes a qualquer uma dessas instituições que faz parte da nossa constituency, né, do nosso escopo. No entanto, alguns incidentes podem ter resposta aplicada pela própria equipe do CAIS. O exemplo mais comum é o de ataques de negação de serviço a algumas dessas instituições que, pelo fato de ter o tráfego passando pelo backbone da RNP, pode ter uma atuação da própria equipe de segurança da RNP, da equipe do CAIS, para ir lá e mitigar aquele incidente. E depois ver que fatores possibilitaram aquilo, né? Mas ou podem ser aplicados para que o impacto seja menor, vou colocar assim. Só que diversos outros incidentes, eles são detectados, são triados, são identificados, né? São validados pela equipe do CAIS, mas eles não podem ser mitigados, eles não podem ser respondidos pela equipe do CAIS. Por quê? Porque pode ser, no caso, por exemplo, de algum incidente que envolva invasão, né, a exploração de alguma vulnerabilidade num ativo de uma universidade, a manutenção, a correção, ela precisa ocorrer naquele ativo. Sim. Então, o CAIS, ele atua com a equipe responsável local, né, de segurança local, apoiando, né? Então, a gente já leva tudo que a gente tem e diz, olha, detectamos isso, essas são as evidências, está aqui os artefatos, as instruções necessárias são essas, e a gente precisa que você execute tal coisa. Então, isso fortalece muito o processo de essa dinâmica, né, de cooperação, né, com o CAIS aí no papel de coordenação da resposta a incidente e outros atores ali atuando juntos. Por que é importante eu trazer tudo isso? Porque, imaginando esse cenário, considerando esse cenário que eu comentei contigo, ter que responder incidentes através da aquisição de soluções da mesma solução para diversas redes, para diversas instituições, algumas centenas de instituições, é uma coisa improvável. Não vai acontecer. E
para lidar com esse desafio, a comunidade de segurança ela sempre foi muito ativa, né? A comunidade de segurança ela sempre teve essa curiosidade, esse aspecto de inovação mesmo, de criar as suas soluções para resolver os problemas ali identificados. E aí o open source, né? As soluções criadas nesse contexto são em sua maioria open source. Elas têm essa implantação mais fácil. Talvez não seja muito justo, né, Carlos, eu falar que é mais fácil, porque ela não depende do aporte financeiro para o licenciamento. Né? Porque alguns pensam assim, o open source é de graça. Não, o licenciamento é de graça. Né? Sem dúvida, haverá um custo envolvido na utilização, na execução. Você precisa de capacitação. Existe um TCO, né? Customização, exatamente. Custo de propriedade daqui. Mas ainda assim, é mais fácil o compartilhamento de soluções tecnológicas, né? de softwares, de scripts, de ferramentas, quando são open source. A gente não pode dizer para uma instituição, olha, você tem tal situação na tua rede e tem alguns fornecedores aí que podem fazer uma oferta para você, para então você corrigir o problema. Entende? Então, baseado nisso, a utilização das soluções open source, elas sempre foram desenvolvidas. E o fato de estarmos no berço da academia, né, estarmos no ambiente acadêmico, também é um ambiente que proporciona muito, né, que incentiva muito a criação de novas soluções, o desenvolvimento de novas ferramentas. A própria cooperação dessa comunidade toda. Né? Exatamente, acaba provocando, né, a criação, a melhoria de softwares dessa natureza.